bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo podcast Soluções Locais e Impactos Globais, realizado pela Brasil Foundation em parceria com a Rede Como A para o mês da filantropia que transforma. Eu sou Bruno Faria e a Brasil Foundation atua há 25 anos para mobilizar recursos e apoiar iniciativas no Brasil que promovem equidade, justiça socioambiental e oportunidades no país. Mais de 900 organizações foram apoiadas nesse período em todas as regiões do Brasil e nas mais diversas áreas temáticas. Bom, a ideia do nosso podcast é mostrar o papel das organizações do setor local no enfrentamento a mudanças climáticas e na promoção de justiça socioambiental. Nesse episódio, vamos conversar com duas organizações apoiadas pela Brasil Foundation, que estão trabalhando junto com suas comunidades para diminuir os impactos causados pelas mudanças climáticas e construindo um futuro mais sustentável. Então, para esse episódio, trouxemos Graziela Porfírio, do Instituto Homem Pantaneiro, Pedro Pascottini e Michael Carroll, do SAIV Brasil. Bom, gostaria que eles viessem aqui se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história deles e um pouquinho da organização. Podemos começar pela Graziela. Oi, Graziela, tudo bem? Olá, Bruno. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse podcast com vocês. Agradecemos o convite e a oportunidade. Então, eu sou a Graziela Porfírio, sou bióloga, atuo no Instituto Homem Pantaneiro, que fica em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos no Pantanal, mais especificamente na região da Serra do Amolar, bem próximo da fronteira do Brasil com a Bolívia. Eu faço a parte de coordenação de projetos científicos e me envolvo numa série de outras ações desenvolvidas pela instituição, principalmente no que se refere às ações com as comunidades ribeirinhas. Muito prazer. Obrigado, Graziela. Pedro, pode se apresentar um pouquinho para a gente agora? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Meu nome é Pedro Pascottini, sou engenheiro agrônomo, gerente de projetos da SAV Brasil, e dentro dos projetos da SAV eu faço a coordenação, junto com o Michael, que vai se apresentar logo depois, da Aliança Del Pastizal, que é uma iniciativa da SAV Brasil no bioma Pampa do Brasil, né, especificamente no Rio Grande do Sul. É uma satisfação estar aqui junto com vocês e contar um pouco do que estamos fazendo em parceria com a Brasil Foundation, com o Fundo Luz Alliance e outros projetos da iniciativa também. Seja bem-vindo, Michael. Se apresenta um pouco para a gente. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Meu nome é Michael Carroll. Sou diretor técnico da SAVE. Gostaria de agradecer muito a Brasil Foundation por o convite para este evento e, ao mesmo tempo, por o apoio que recebimos de vocês. Junto com Pedro, trabalhamos na gestão e implementação do projeto de vocês no bioma Pampa, como parte da Aliança do Pastizal, que é uma iniciativa dentro da SAVE Brasil, que tem projetos no Brasil todo, mas a iniciativa nossa, o que estamos trabalhando com Pedro, é no bioma Pampa, com o apoio de Brasil Foundation. Obrigado. Opa, eu que agradeço, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês estarem participando desse bate-papo aqui com a gente. Só que falando para os nossos ouvintes, tanto o Instituto do Homem Pantaneiro como a SAVE Brasil estão sendo apoiados pela Brasil Foundation nesse momento, o nosso Fundo de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e em parceria com a Rede Como A, estamos trazendo essas organizações para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho delas e elas falarem um pouquinho de como que elas estão fazendo essas atuações dentro de suas comunidades, como que tem sido o trabalho, para todo mundo entender um pouquinho também como que essas mudanças climáticas estão afetando diretamente as comunidades do nosso país, né? Então, agradecer a vocês e vamos lá começar o nosso bate-papo. Bom, assim, para a nossa primeira pergunta, eu queria trazer para vocês o seguinte. Eu queria saber como que vocês avaliam o impacto das mudanças climáticas nas comunidades que vocês atendem, com os projetos que vocês executam, e quais são os desafios mais críticos que vocês têm observado nesse momento, né? Então, assim, qual impacto vocês têm sentido que essas mudanças têm trazido e quais desafios vocês têm enfrentado, tem sido mais difícil de enfrentar nesse momento? Pedro, você pode começar respondendo para a gente? Bom, Bruno, a gente vem avaliando, né, e sentindo aí os efeitos das mudanças climáticas no país como um todo, né, e no bioma Pampa, onde nós trabalhamos, não é diferente, né. Inclusive agora em maio a gente teve
fortes chuvas aqui, toda a questão das enchentes, a catástrofe que aconteceu e assolou grande parte do Vale Taquari, Rio Pardo, pega toda a região metropolitana, né? Que é uma atuação onde a gente, uma região onde não temos tanta atuação, né? A nossa atuação está mais para Campanha e Fronteira Oeste, divisa com Uruguai e Argentina. Então, a gente vem sentindo essas alterações das mudanças climáticas, e o nosso trabalho é justamente apoiar os produtores e a comunidade local a continuar produzindo sobre campo nativo, né, que é a vegetação nativa do bioma pampa. Então, essa vegetação nativa, ela é uma vegetação que se presta para a alimentação do gado, né? E essa produção feita com boas práticas de produção, a gente alia produção e conservação. E, além de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, nós trabalhando com a vegetação nativa e conservando essa vegetação nativa, a gente acaba tendo maior resiliência dos sistemas produtivos, mas também a conservação dos serviços ecossistêmicos da região. Como desafio, o que traz é o planejamento dentro dessas propriedades e das boas práticas de produção, visto que a gente tem uma alteração no regime de chuvas, né, no regime das estações do ano, que antes a gente tinha mais bem definido, e hoje a gente sofre grande influência aí de Laninha, El Niño. Então, os produtores e também as questões ambientais são impactados com essas alterações que a gente vive nos últimos tempos. Mas, frente aos nossos produtores que têm uma área conservada na sua propriedade, a gente vê aí a importância da conservação da vegetação nativa, uma vez que essa resiliência dos campos nativos, mesmo com as mudanças climáticas, a gente vê os produtores mais bem preparados para essas mudanças que estão acontecendo e vêm assolando a região. Tá. Michael, só assim, para você complementar as informações que o Pedro trouxe, né? Ali no Pampa, pelo que ele falou, tem alguns produtores que estão mais conscientizados relacionados a essas mudanças e trabalhando nesse enfrentamento. Vocês têm conseguido fazer um trabalho maior com essas pessoas que têm sofrido esse impacto direto? Como que a SAV tem trabalhado direto com a comunidade em si e com produtores locais? Bom, boa pergunta, Bruno. Siendo apoyo Alianza de Pastizal y apoyo da Brazil Foundation, basicamente está voltado para o vínculo a temas ambientais, mas hoje em dia os temas ambientais dificilmente podem estar desligados das mudanças climáticas. Como Pedro bem falou, o estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, é um bom exemplo do impacto das mudanças climáticas con todo lo que aconteció en los últimos meses. Afortunadamente, a região do bioma Pampa no fue atingida con tanta fuerza y tanta destruição como a área metropolitana, mas de todos modos es una boa referencia de lo que está aconteciendo. Eu diria que o produtor, no dia a dia dele, o tema de mudanças climáticas não está na agenda prioritária deles. A agenda prioritária deles é a geração de renda, a condição de vida do dia a dia, da família. Então, de alguma maneira, nossa função como Aliança del Pastizal para nossos membros é ajudar a eles a entender que a situação que acontece dentro do bioma Pampa tem a ver muito com a situação das mudanças climáticas. E, nesse caso, por causa disso, nós estamos muito focados em entender muito bem a diferença entre mitigação e adaptação. E nosso foco está muito voltado a tentar mitigar os impactos das mudanças climáticas, não só por o bioma Pampa, porque o bioma Pampa não representa uma proporção muito significativa no planeta, mas sim somos parte de um grande território no mundo que são as pastagens naturais, os grasslands do mundo, que estão neste momento muito ameaçados por a mudança de uso de terra e até por algumas opiniões no mundo de que a pecuária é parte do problema, e nós temos a certeza que a pecuária é parte da solução, sobretudo a pecuária em campo nativo. É uma forma muito importante de manter o carbono do solo, deixar de emitir o carbono do solo,
que geralmente se perde quando se troca o campo nativo por lavouras. Então, nosso objetivo principal é tentar ajudar ao produtor a se adaptar a essas condições, gerando uma pecuária mais sustentável que permite melhorar suas condições de vida e, ao mesmo tempo, preservar a cultura e as tradições do bioma Pampa, que são bem importantes para toda a sua população. Perfeito, Michael. Agora mudando de bioma completamente, vamos para o Pantanal. Graziela, assim, o Pantanal, sei que no momento, não sei se é em Corumbá, que é onde você está, tem sofrido com fogo também, né? Que tem sido um problema no Pantanal, as queimadas, e o fogo tem se alastrado. A gente tem acompanhado aqui pelo noticiário, eu não estou no local, mas o noticiário tem passado isso para a gente, vocês estão num período complicado. Então, assim, a mesma pergunta, como você avalia esse impacto das mudanças climáticas nas comunidades e quais os desafios, além desse agravante do fogo aí, que no momento tem consumido o Pantanal, né, Graziela? Sim, é interessante notar, Bruno, como os impactos das mudanças climáticas são diferentes, dependendo do bioma em que se está, né? Observei aqui os colegas falando da questão das mudanças no sul, com esses eventos que ocorreram de enchentes e grandes temporais, e no nosso caso o Pantanal enfrenta uma situação contrária, né? Nós estamos passando pela maior estiagem da história do Pantanal. Nós, especificamente, fazemos a gestão de áreas protegidas nesse corredor ao longo do Rio Paraguai, de Corumbá até próxima à fronteira com o Mato Grosso. São cerca de 300 mil hectares de áreas protegidas, a rede Amolar, e no entorno vivem comunidades ribeirinhas. Nosso projeto financiado pela Brasil Foundation, né, com foco no meio ambiente e mudanças climáticas, tem como objetivo justamente monitorar a biodiversidade. Esse é um trabalho que vem sendo realizado desde o início, né, da rede Amolar, em 2009, e nesse monitoramento nós também agregamos ações de educação ambiental junto às escolas ribeirinhas que ficam localizadas aí nessa região. Então, a seca, ela traz um conflito muito grande para as comunidades, porque essas comunidades dependem, sobretudo, da coleta de iscas vivas para sua sobrevivência. Essas pessoas, elas coletam as iscas e vendem para o setor da pesca esportiva, que é o tipo de turismo mais desenvolvido nessa região, né? Então, as mudanças climáticas, com o aumento da estiagem, trouxe uma grande mudança na paisagem, né? E, com isso, também os incêndios florestais, como você mencionou. Então, nossas áreas, sim, foram afetadas pelo fogo dos últimos meses, e, além dos impactos para a biodiversidade em si, a gente observa o impacto na vida das pessoas, porque a saúde, principalmente delas, é muito afetada, né, com a fumaça, com a fuligem. Então, são desafios diferentes. Mas eu enxergo como as pessoas vivem da biodiversidade, promover ações que garantam a conservação desses recursos e promover ações que possam garantir também o uso sustentável desses recursos, vai ser primordial, né, para a conservação do Pantanal como um todo. Essas mudanças climáticas realmente trazem isso, né, Graziela? Como você falou, em um lugar a chuva, né, as enchentes até que tiveram lá na região sul, a queimada, essa não conexão do planeta agora, como está acontecendo, né? Essas mudanças têm trazido isso. Mas uma coisa que tanto o Pedro, quando você, Graziela, como o Michael também falaram, foi um pouco da questão socioeconômica, né, da questão. O Michael falou que né, as pessoas estão preocupadas com a geração de renda ali, você falou um pouquinho sobre as iscas que eles vêm preparando aí no Pantanal para o turismo de pesca, que é muito forte aí na região. E assim, então, dentro desse escopo socioeconômico que vocês já trouxeram, falando um pouquinho, em que medidas vocês sentem que essas mudanças climáticas têm agravado a desigualdade social na área onde vocês atuam, né? E quais são os grandes desafios que isso traz? Porque a mudança climática também traz um contexto socioeconômico que atrapalha, em alguns casos,
plantações, a agropecuária, entre outras. Isso depende do clima também. Vocês têm sentido essa desigualdade socioeconômica ou algum tipo de defasagem que essas mudanças têm trazido nesse período, nos últimos anos? Sim. Bruno, a questão dos produtores e da comunidade local que nós trabalhamos dentro da produção pecuária, as mudanças climáticas, né, que a gente vinha comentando, elas acarretam problemas de produção desses campos nativos, né? Só que o ciclo pecuário, principalmente dessa pecuária que trabalhamos, uma pecuária mais extensiva, de gado de cria, esse ciclo é mais longo. Então, as avaliações de perda econômica, elas são mais complexas de serem feitas porque não é uma perda econômica assim efetiva, que, por exemplo, como acontece, como a Grisela estava trazendo nas queimadas, né, que tu tem perda tanto de vegetação quanto de infraestrutura, possivelmente de animais ou de algum fator de renda. Nós temos aqui um impacto na produção de forragem, que isso afeta tanto a questão de produção quanto a questão de biodiversidade, mas é um fator que ele é sentido mais a longo prazo. Então, o que a gente nota e avalia é que o produtor, a grande dificuldade do produtor para se manter na pecuária, antes mesmo da questão das mudanças climáticas, é a forte competitividade que outros usos de solo, como, por exemplo, o cultivo de grãos, afeta esses produtores. Então, a gente sim tem um impacto dessas mudanças climáticas, mas hoje a nossa avaliação é que a competitividade, a possibilidade de uma maior renda em outra atividade que é menos sustentável que continuar produzindo na vegetação nativa e no campo nativo, ela tem um impacto ainda maior do que a mudança climática. Só que aí a gente mistura e soma a mudança climática, por quê? Porque esses produtores acabam que convertem o seu uso de solo numa vegetação nativa para uma cultura anual. Essa cultura anual tem um maior risco. Geralmente aqui, no nosso caso, no Bruma Pampa, eles não fazem a venda da área, fazem um arrendamento. Então, é um parceiro, um arrendatário que faz o plantio. No momento que isso ocorre, tu está aumentando o risco dessa atividade agropecuária dentro da propriedade. E a gente tem visto casos de produtores que buscam esse arrendamento para ter uma renda, né, para ter uma diversificação de renda dentro da sua propriedade, até um ganho que ele recebe por esse arrendamento, só que acaba aí, sim, impactando numa cultura anual, né, no caso, a grande maior parte aqui é soja. Aí a mudança climática ela impacta muito a cultura anual, porque se não tem a chuva ou se tem eventos extremos, se perde a produção. Então, a gente tem um impacto indireto nesses produtores que nós trabalhamos, que são pecuaristas, né, que são produtores que trabalham com gado e com ovinos, mais especificamente o projeto que a gente tem em parceria e apoiado pelo Brasil Foundation, do que eles acabam tendo o parceiro é afetado pela mudança climática, pela perda e pela quebra de safra, e muitas vezes não consegue arcar com o arrendamento. Então, é uma mistura das duas coisas. Mas hoje, ainda aqui no Sul, a gente tem um impacto mais forte da alteração do uso do solo, né, por outras oportunidades de exploração do solo, do que a mudança climática em si, né? Essa avaliação que a gente faz. É um tema bastante complexo pela realidade que vivemos e pelo público-alvo que a gente atende aqui. Entendi. E, Graziela, assim, num cenário completamente diferente agora, já indo para o Pantanal, você tem similaridades ou é muito diferente? Como tem sido essa questão das desigualdades socioeconômicas vindas das mudanças climáticas aí no Pantanal? A gente observa, assim, desigualdades sociais, é claro, num cenário diferente, né, do que é encontrado no Pampa. Para nós, o rio é a principal fonte de acesso, fonte de renda. Então, quando o rio, e aqui eu menciono o Rio Paraguai, que é o maior rio do Pantanal, né, começa a secar de uma certa forma, né, nos níveis que ele está chegando agora, a navegação fica impedida,
Então, o fluxo do turismo de pesca, que mantém, né, boa parte da economia da região, fica prejudicado. O transporte de insumos fica prejudicado. O acesso a políticas públicas pelas comunidades também é prejudicado, né? E, além disso, nós observamos também o aumento de desigualdades socioeconômicas, porque o Pantanal depende desse ciclo das águas para a renovação dos estoques pesqueiros. Se a gente não tem cheia, boa parte das espécies não se reproduz, né? Então, a gente já tem um déficit para o ano seguinte, né, no que se refere ao desenvolvimento socioeconômico. A coleta de iscas também fica prejudicada, porque as pessoas têm que ir cada vez mais longe, é um processo extrativista, né? Então, as pessoas têm que caminhar distâncias cada vez mais longas para poder chegar a um corpo d'água que ainda tenha iscas para serem coletadas, né? Então, a gente vem observando isso e verificando uma série de desafios. Nós mantemos um mapa social, mapeando, né, todas essas comunidades, as principais dificuldades que elas enfrentam frente à mudança do clima, para que a gente possa, a partir daí, enfim, tentar intervir de alguma forma e que isso possa trazer melhorias para essas comunidades. Graziela, você trouxe uma coisa que a gente tem numa reflexão que você falou, né? A baixa do rio, o rio secando, imagino que nos últimos 10 anos o rio esteja muito diferente do que era. A gente tem sentido isso muito nos últimos anos no mundo inteiro. Eu até costumo, outro dia eu estava conversando, falando isso, né? O mundo em que eu cresci já não é mais o mesmo, né? Os bairros, tudo mudou, tá tudo muito diferente, né? Os cenários. Então você trouxe esse cenário do Pantanal, vou até perguntar aqui ao Michael. Michael, nos últimos anos, o que mais mudou no cenário ambiental no Pampa? O que você sente se você olha e fala, nossa, isso há 10 anos que não era assim, isso é um impacto dessa mudança climática que mudou extremamente. Como a Graziela trouxe que o rio vem secando aos poucos, esse impacto, o que é visto a olho nu no Pampa? Pampa, afortunadamente no tenemos indicadores tan visibles y tan dramáticos como que faló Graciela, mas sí o que sí percibimos es obviamente aumento de eventos extremos. Y para cualquier actividad que está vinculada con el clima, como es a producción no bioma Pampa, que no tiene irrigación, todo evento, exceso de lluvia o falta de lluvia, gera inestabilidade no sistema de produção, diminui a renda e automaticamente gera o impacto inicial é a perda de sustentabilidade das propriedades pequenas, migração para as cidades, venta das propriedades, que é uma das coisas que nós tentamos trabalhar justamente dando essa maior sustentabilidade ao sistema pecuário, que seja mais resiliente aos eventos climáticos e ao mesmo tempo poder gerar fontes alternativas de renda, como o caso do turismo rural, melhoria da comercialização dos produtos, no caso com o Brazil Foundation estamos trabalhando muito no temas de ovinos, tentando procurar mercados alternativos para a carne ovina e lá, e isso de alguma maneira, na medida que consigamos melhorar isso através de assistência técnica, boas prácticas, como falava Pedro, tentaríamos trabalhar na parte da adaptação às mudanças climáticas e reduzir o impacto negativo das mudanças climáticas. A nível de bioma, e mais vinculado à mitigação, o que acontece é que esta falta de resiliência e os fenômenos extremos de clima geram um aumento da produção de soja, a conversão de campo nativo para soja. Isso também, a soja demanda muito menos mão de obra, muito menos trabalho para a comunidade local e, portanto, se reduzem as possibilidades de trabalho local e, portanto, de novo comienza a existir una perda de condiciones de vida para las comunidades locales.
Nesse contexto que a gente tem conversado aqui, que vocês têm visto, né, uns estão mais perceptíveis a olho nu, outros não, sobre os impactos que essas mudanças vêm trazendo. A gente sabe que tem se falado muito sobre o impacto ambiental, que isso vem trazendo para a gente, mas a gente que está no dia a dia, principalmente vocês que estão aí nos biomas específicos, sabem que a dificuldade que é até para conseguir financiamento para poder tocar os projetos, ou pelo menos tocar os projetos de forma plena, que a gente consiga ter um resultado, né? E embora seja um tema abordado recorrentemente, a gente quase, para conseguir o apoio financeiro, tem sido difícil. Então, assim, eu queria saber de vocês que tipo de parcerias ou modelo de financiamento tem se mostrado mais eficaz nesse enfrentamento, essas mudanças climáticas. E, assim, parcerias e financiamento e, assim, o que a gente precisaria mais para conseguir? Claro que mais financiamento seria bom, mas, assim, uma maior conscientização, acho que o que tem chegado na ponta, nas pessoas, de forma correta, o que tem acontecido nos biomas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente consegue entender melhor e essa coisa de financiamento e sustentabilidade, né? O que a gente precisa para trabalhar isso de forma mais eficaz. Você pode começar falando para a gente, Graziela? Claro. Bom, o IHP adota uma série de estratégias, né, relacionadas a esse tema de captação de recursos. Então, a gente investe em estratégias diferentes, que vão desde doadores, a pessoa física, pessoa jurídica. A gente também concorre nos editais, né, a exemplo aqui o edital da Brasil Foundation, que nós nos inscrevemos com uma proposta. E a gente, nos últimos anos, tem trabalhado em duas grandes iniciativas para a captação de recursos relacionadas aos pagamentos por serviços ambientais. Uma delas é um projeto de carbono, que ocorre lá nas RPPNs, é o RED+, Serra do Amolar. Então, é um projeto de carbono onde nós aplicamos para dois padrões, né? O padrão de carbono verificado, que é o VCS, é o mais comum encontrado, né? É um mercado voluntário, e o padrão CCB, onde nós abordamos o clima, a comunidade e biodiversidade, né? Para valorar ainda mais essa iniciativa. E a outro PSA que nós estamos trabalhando agora é o projeto para geração de créditos de biodiversidade. A gente está na fase de piloto desse projeto. Ele tem um funcionamento muito similar aí a um crédito de carbono, mas nós entendemos que ele vai um pouco além, porque não basta só ter uma floresta em pé, é preciso ter vida ali, é preciso ter fauna, é preciso ter as demais espécies, né? Então, a gente tem trabalhado ultimamente nessas duas iniciativas com muito afinco, porque nós acreditamos que esse pode ser um modelo de financiamento que pode, inclusive, ser duplicado, enfim, implementado em outras áreas, né? Replicado em outras áreas. Então, esse é o modelo alternativo que vocês estão buscando, é o crédito de carbono, né, que você falou, né, que vocês estão implementando. Você podia explicar um pouquinho melhor só como funciona, para a gente ficar curioso e os nossos ouvintes poderem entender um pouquinho também? Como funciona esse crédito de carbono? Você já está pronto, claro, o escopo, se você puder falar como funciona um pouquinho para a gente. Claro, esse é um projeto a longo prazo, é um projeto de 40 anos. São feitas verificações, né, que passam por auditoria. Então, existe todo um plano com indicadores para serem seguidos, monitorados. As ações são implementadas e, durante aquele período, geralmente são 4 a 5 anos, é feita uma verificação por auditorias externas e, a partir disso, é gerado um valor de crédito que passa a ser comercializado, né, no mercado. Esse recurso da venda, ele retorna para o sistema, porque é ele que vai retroalimentar todas as ações. E as ações, elas têm como foco, como eu mencionei, né, não só a necessidade de manter a floresta em pé, mas também de manter o desenvolvimento sustentável, né, das comunidades que vivem nessa região e também da biodiversidade, consequentemente do clima, né? A biodiversidade tem
uma importância fundamental para a regulação do clima, e ao manter essa biodiversidade, também estamos contribuindo para a regulação do clima. Então, é basicamente como funciona o mercado de carbono, e é um mercado voluntário. Nossa, interessantíssimo. É uma pauta bacana e a longo prazo, né? Muito, muito, muito bom. Bom, acho que nesse modelo vocês já estão estruturando uma coisa à frente, pensando sobre alternativas de desenvolvimento. Bom, então, assim, pensando um pouquinho no futuro, quais são as próximas etapas que vocês veem as organizações de vocês executando o papel, né? Que vocês já estão atuando. Como vocês veem o projeto de vocês atuando numa ação mais ampla na justiça socioambiental, né? Vendo que isso é uma crescente, os impactos que estamos sofrendo, como que vocês se veem atuando daqui, né? Como a Graziela falou, no crédito carbono, daqui a uns 40 anos. Então, como vocês veem nessa atuação pelos próximos anos? Pedro, como que a SAVE está vendo essa atuação e se preparando para os próximos anos de atuação? Bom, Bruno, complementando aí e somando ao que a Graziela traz, né, eu acho que o formato de atuação hoje das iniciativas que trabalham trabalham produção sustentável, trabalham conciliar produção e conservação, preocupado com mitigações e adaptações das mudanças climáticas, não existe uma única solução, né? A gente acaba tendo que trabalhar em diferentes frentes, né? Da mesma forma que a Graziella, o formato de trabalho da SAVE é justamente captação de recursos via editais técnicos, né? Levando conhecimento para o produtor, levantando dados, ajudando em pesquisas, atendendo essa comunidade local, valorizando o produtor que trabalha de forma adequada, que tem uma harmonia entre produção e conservação. Tem todas as questões dos pagamentos de serviços ambientais, que a gente também vem trabalhando em atenção especial ao crédito de carbono, mas existem outras possibilidades, né, que CPRs verdes, outros pagamentos de serviços ambientais, a gente tem algumas parcerias tentando avaliar a questão do pagamento de serviços ambientais por conservação dos recursos hídricos, né, são diferentes frentes aí que eu acho que vai compondo uma possibilidade de continuidade e de atendimento a esses produtores que produzem de forma sustentável. A SAVE Brasil, um viés específico da Aliança do Passal no Bioma Pampa, acredita muito no incentivo, na valorização, no atendimento dessas comunidades locais e desses produtores pecuários que trabalham com pecuária em campo nativo. Então, para o futuro, a continuidade é incentivar esses produtores, trazer benefícios para que eles não venham a fazer essa alteração do uso do solo para outras atividades que não conciliem o campo nativo à produção, né? E dentro dessas ações, que eu acho que é muito importante nessa questão socioambiental também, é a questão cultural, né? No Bioma Pampa, toda a tradição do gaúcho, ela é atrelada ao campo nativo, ao cavalo, ao gado, né? Então, a busca dessas ferramentas e de diferentes frentes de financiamentos, articulações em rede, trabalho em conjunto com outras iniciativas, setor público, pesquisa, né? Eu acho que isso que faz o crescimento da iniciativa aqui no Rio Grande do Sul, né, da Aliança do Passal, através da SAVE. Nesses últimos anos, a gente vem conseguindo ter um aumento muito grande de produtores interessados em trabalhar conosco, né? E a gente acabou não comentando, a gente faz a certificação de propriedades. As propriedades têm que ter ao mínimo 50% de campo nativo na sua propriedade. Então, a gente aumentou exponencialmente esse número de produtores, né? Em 2018 eram cerca de 180, hoje a gente tem 355 produtores certificados, né? Diferente um pouco do que a Graziella trouxe, não é uma unidade de conservação, são áreas privadas trabalhando com produção sustentável, então já é uma inovação, né? De ter ONGs de conservação atreladas à iniciativa privada, produtores rurais. O Michael sempre traz, né, uma frase dele, que nós aqui no Pampa
com esse trabalho de produção sustentável em propriedades privadas, cada produtor é um guarda-parque, né? Esse produtor está fazendo um papel de conservação sem custo para o Estado, ao mesmo tempo que ele está produzindo, ele está conservando, ele está gerando ganhos econômicos para ele, para a família dele, e também gerando essa sucessão familiar, né? Porque a gente tem consciência que a família não fica no campo se não tem condições ideais de se manter no campo. Então, o nosso foco de trabalho para o futuro é buscar esses incentivos e esse diferencial para que esse produtor continue produzindo de forma sustentável e que a gente consiga manter a cultura, a sucessão dessas famílias no campo. Perfeito. Pedro, e assim, só para também, né, dar aquela ajuda aos nossos ouvintes, né, para eles entenderem um pouquinho melhor, como é esse processo de certificação que vocês fazem? Quais critérios são? O que é necessário que um produtor tenha para ter essa certificação? Só para eles entenderem um pouquinho o trabalho da SAB e ver a importância dessa certificação para esses produtores que estão aí no Pampa. Perfeito. Bruno, eu vou fazer um resumo assim da certificação, são vários critérios. É, claro, deve ser muita coisa, né? Bem resumido assim. Os técnicos vão até a propriedade fazer essa verificação em loco, mas os critérios principais são: a gente trabalha com foco no bioma Pampa, então essa propriedade tem que estar localizada no bioma Pampa. No Rio Grande do Sul a gente tem 2 biomas, Mata Atlântica e Pampa, né? Então a gente só trabalha no bioma Pampa, embora a Mata Atlântica tem os campos de cima da serra, a gente trabalha com os campos nativos do bioma Pampa. A propriedade tem que ter ao menos 50% de campo nativo. Então, é bastante restritivo essa vegetação nativa, porque a gente faz o cálculo em cima só do campo nativo. Toda a mata nativa que o bioma Pampa também tem, embora seja predominantemente campestre, a gente tem árvores, tem afloramentos rochosos, tem aguadas, banhados, é calculado só o campo nativo. Então, é bastante expressiva esse percentual de conservação dos pastiçais, né, dos campos nativos. As propriedades devem atender toda a questão legal, né, e todas se tiver alguma atividade que precise de regulamentação ambiental, ter todos a documentação válida. Também toda a questão a gente avalia as condições de bem-estar animal, né, porque a gente trabalha com pecuária, então as condições de sombra, alimentação, aguada, entre outros quesitos do bem-estar animal. E depois a gente entra num critério mais relacionado à carne. A gente tem um programa de carne à base a pasto, né? Então a gente, dentro da certificação, essas propriedades não se permite ter um confinamento. Então, é excludente ao protocolo de certificação se a produção dos animais passam em algum momento da vida por confinamento, essa propriedade não pode ser certificada para aliança. Então, em resumo, tem que ter no bioma Pampa, tem que atender os critérios legais, tem que ter as condições de bem-estar animal e não pode ter confinamento, né? Não, o sistema é a base a pasto. E aí essa certificação é feita em loco, um técnico vai na propriedade, faz toda a avaliação, o mapa da propriedade, levanta todos esses dados, e a gente faz essa certificação justamente para valorizar o produtor que produz com essas condições, e no momento que ele é certificado pela aliança, ele recebe alguns benefícios, né? Que é assistência técnica gratuita, o programa de carne, quem faz terminação pode participar e recebe uma bonificação na carne. Tem eventos de difusão de boas práticas, como o dia de campo, seminários, palestras, e tem uma questão bastante interessante, a Graciela trouxe também no início a questão do monitoramento de biodiversidade, como a gente utiliza as aves como bioindicador da conservação desses campos nativos. Nós focamos no monitoramento de biodiversidade das aves, gerando um índice de conservação. Então, essas propriedades recebem também, de forma gratuita, o monitoramento de avifauna, né? Tanto para esses produtores valorizarem e saber o que eles têm de riqueza de aves, de biodiversidade na sua propriedade, quanto para nós garantir que a produção e as boas práticas que nós levamos aos produtores realmente funcionam e são compatíveis com a conservação do meio ambiente, né? Então, é a forma de nós comprovar que as ações que os produtores estão fazendo nas suas propriedades está conservando o ambiente e também mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Perfeito. Bom, muito bom, Pedro. Muito obrigado pela explicação.
E o seguinte, eu acho que até aqui no papo a gente conversou muito sobre o que tanto o Instituto Homem Pantaneiro quanto o SAV está fazendo para mitigar esses impactos que a gente está sofrendo. Mas eu queria trazer assim o nosso papo um pouquinho para o futuro, né? Porque eu acho que essas mudanças climáticas, tudo que a gente está vivendo hoje, é uma pauta nossa e das gerações futuras. A gente vai ter que trabalhar isso permanentemente e debater coisas a mais. Eu queria assim perguntar para vocês, além aqui do que nós já falamos, sobre o que vocês trouxeram, fatos muito relevantes aqui do trabalho de vocês, mas além do que vocês falaram, quais passos ainda são necessários para a gente conseguir fortalecer a justiça socioambiental no Brasil e garantir que essas comunidades que estão sendo afetadas possam se adaptar às mudanças climáticas? Assim, o que vocês pensam como organização, ou o que vocês pensam que a gente ainda pode ser feito, que a gente ainda pode trazer para que essa justiça socioambiental possa permear pelas comunidades, né? O que, assim, até que ponto nós chegamos e onde temos que caminhar para chegar ainda, o que ainda pode ser feito, né? Como que a gente pode trabalhar relacionado a isso? Graziela, você pode começar respondendo para a gente? Claro. Olha, nós pensamos que agir localmente e numa escala maior são estratégias para lidar com essa justiça socioambiental, né? Fortalecer essa justiça. Então, nós estamos apostando no ecoturismo para agir localmente, porque acreditamos que a participação das comunidades nesse processo e a geração de renda a partir da biodiversidade conservada vai ser um passo importante para garantir, então, essa justiça socioambiental. São várias frentes a serem trabalhadas. Então, hoje nós estamos investindo num grande programa de capacitação envolvendo as comunidades. Nós temos um coletivo com participantes das comunidades ribeirinhas, onde nós tratamos uma série de ações, né, principalmente voltadas ao desenvolvimento socioeconômico, alinhado à conservação ambiental, permeando, então, a ação do ecoturismo. E, numa frente mais ampla, nós acreditamos que fortalecer políticas públicas, né, e fornecer dados que auxiliem na tomada de decisão e na formação dessas políticas, né? Acreditamos muito no processo da educação e de levar a educação para as comunidades ribeirinhas, que é o nosso principal foco. Hoje, nas áreas onde nós atuamos, existem 3 escolas, mas essas escolas oferecem somente o ensino fundamental. Então, aqueles jovens que terminam o ensino e querem continuar estudando, precisam ir para a cidade ou para uma outra região que tenha a oferta do ensino médio, né? Então, buscamos parcerias junto à Secretaria de Educação do município, do governo do estado, para que esse ensino possa ser ampliado na região, né? As pessoas lá têm um grande senso de pertencimento, de identidade cultural, né? E é uma pena para toda a região elas terem que ir para a cidade, porque não tem como ter mais acesso à educação ou ter acesso à saúde. Então, acreditamos que fortalecer as políticas públicas e o acesso a elas também é um grande passo, né, para que a justiça socioambiental chegue para todos. Perfeito, Graziela. Pedro, pode falar um pouquinho do SAV para os próximos passos, o que pensa para nossas próximas batalhas nos próximos anos, né? Perfeito. Bruno, por mais que a gente viu que no início, às vezes, os impactos das mudanças climáticas nos 2 biomas são distintas, eu acho que a ideia de futuro e de preocupação da justiça socioambiental é muito parecida, né? Primeiramente porque, eu vou começar pela fala final da Graziela, a questão de políticas públicas, né? A SAV acredita muito em levar o conhecimento que a gente acaba fazendo em loco, né, em algum número de propriedades, e ter essa experiência e ter dados importantes da possibilidade de produção, de conservação,
e que isso influencie políticas públicas para a gente impactar numa maior escala outros produtores, né? Porque a gente busca aumentar o atendimento, busca ter outras frentes de trabalho, mas a escala disso, às vezes, nunca é suficiente. Então, no momento que a gente consegue juntar parceiros, agregar outras frentes, outras instituições, até em outros biomas, né? A gente tem contato com algumas instituições também no Pantanal. Eu acho que essa troca de informação, a valorização principalmente no nosso caso, né, que a gente está conversando, tanto a Graziela quanto nós, a valorização dos produtores agropecuários que fazem a produção de forma adequada e que está em harmonia com a conservação no meio ambiente, fortalecimento dessas comunidades locais, é o que a gente vai conseguir ter uma justiça social. Porque o que acontece hoje, a gente tem uma dificuldade, então, primeiramente, de políticas públicas para a gente atingir uma maior escala dessa justiça socioambiental. Depois, a gente tem um grande desconhecimento como comunidade em geral, e principalmente nos grandes centros, do que é uma atividade do agronegócio que está gerando impacto negativo, né? E isso é o que mais aparece. Mas a gente, por essa visão desse impacto negativo, deixa de olhar muitas outras iniciativas e muitas frentes que o próprio agronegócio e as comunidades locais que trabalham em propriedades rurais trazem em benefício. Então, também a gente pensar e investir nessa comunicação e trazer à tona esses produtores, né? Esses produtores que produzem de forma sustentável, porque aí, de novo, muito parecido com o que a Graziela trouxe, além da valorização da produção, nós temos uma beleza cênica única, tanto no Pantanal quanto aqui no Bioma Pampa, que pode ser explorada como turismo rural, né? E isso é mais uma possibilidade de renda para essas famílias e para essas que estão nessas regiões e que precisa do ambiente conservado para ela ter essa valorização do turismo e do ecoturismo. Então, isso aí é mais uma questão que se soma para a gente fortalecer essas comunidades locais e dentro do turismo, dentro da produção, do saber fazer dessas comunidades locais, vem junto a cultura. Então, isso também está ligado ao pertencimento dessas comunidades locais, desses produtores nessas regiões, e aí a gente acredita que valorizando esse produtor, trazendo à tona esses benefícios que esses produtores trazem para o meio ambiente, ao mesmo tempo que eles estão, sim, produzindo, estão sendo economicamente viáveis dentro das suas propriedades, a gente vai conseguir olhar esse outro lado da agropecuária, o outro lado do agronegócio e fortalecer esses produtores. E, com isso, daí é uma coisa que vai se autoabastecendo, que é as políticas públicas, né? Porque uma vez que tiver valor essas propriedades, esse tipo de produção, se o turismo rural avança, se os filhos desses produtores querem continuar produzindo e vivendo nesses locais, automaticamente as políticas públicas vão ter que atender essa parcela da população. Então, é um somatório de atividades, né? Obviamente que a SAV vai continuar atendendo essas comunidades, vai continuar trabalhando via projetos, tem essas outras estratégias de pagamentos por serviços ambientais, mas eu acredito muito, e a SAV busca, e até dentro do planejamento estratégico da SAV, está muito a questão do advocacy, né, de conseguir impactar nas políticas públicas do país para a gente realmente ganhar uma escala e que aquilo não fique só para as propriedades que nós estamos atendendo, que a gente tem um impacto realmente em escala, tem escalabilidade de atendimento, porque só assim vai mudar a realidade dessas pessoas que às vezes estão em uma posição menos favorecida. Eu acho que esse episódio aqui trouxe uma coisa aqui que a gente, uma compreensão. Embora sejam em estados diferentes, biomas diferentes, que o impacto ambiental seja diferente em um, né? Um está mais seco, o outro recebendo muita chuva, mas a gente vê que a desigualdade social impacta as comunidades da mesma forma, né? Então, assim, como que a falta de política pública, a questão educacional, como a Graziela falou, como isso impacta diretamente na vida das pessoas
e como que o impacto ambiental também acaba criando todas essas desigualdades que atrapalham essas comunidades, desenvolvimento, entre outras coisas, né, e como que impacta na vida do cidadão em si. Bom, estamos aqui já chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente, Graziela, Pedro, pela disponibilidade de vocês, de terem trazido um pouco de como que tanto o Instituto Homem Pantaneiro como a SAVE trabalham, como que vocês têm atuado, a batalha diária que vocês têm para conseguir executar esses projetos e impactar no território. Agradeço imensamente a vocês. Agradeço muito também ao público que está escutando aqui. Acho que esse é o intuito, a gente trazer um pouquinho das organizações apoiadas pela Brasil Foundation e que nossos ouvintes, nossos doadores e quem acompanha a Brasil Foundation possa conhecer as organizações que a gente apoia através da fala de vocês mesmos, né? Vocês falando como é o dia a dia de vocês aí. Então, eu queria que vocês também dessem um último alô para todo mundo, falassem um pouquinho, deixo o microfone aberto para vocês falarem o que vocês quiserem nesse momento para se despedir dos nossos ouvintes. Bruno, eu, Graziela, né, em nome do Instituto Homem Pantaneiro, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de compartilhar, né, de aprender tanto. O Brasil é um país tão rico, com uma cultura tão rica, e a partir de momentos como esse, que nós do terceiro setor também nos alimentamos com ideias, com muito conhecimento, e que isso possa ser revertido de fato em melhorias, em diminuição de injustiças socioambientais e para um impacto positivo, né, que acho que todos nós trabalhamos em busca desse impacto positivo, de melhorias, de ganhos para todos, não só para alguns, né? Então é isso, agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Pedro? Bruno e a todos os ouvintes, nós, em nome da SAVE, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É muito bom poder estar trocando essas informações, conhecer outros projetos em outros biomas, e eu acho que isso nos fortalece como empresa do terceiro setor, como a Graziela disse, e também que a gente acreditamos mais que estamos no caminho certo, porque mesmo não nos conhecendo, as propostas, o olhar de futuro, ele se soma, ele é parecido, então isso a gente fica muito contente também com o modelo de trabalho do Brasil Foundation em olhar para diferentes biomas, né? A Graziela, tanto quanto nós, estamos em biomas não florestais e o Brasil, toda a legislação ambiental, ela é muito focada no componente florestal e, às vezes, os biomas da Caatinga, do Pampa e do Pantanal ficam esquecidos que dentro dos demais biomas, né? A Amazônia e a Mata Atlântica e são realmente importantes, mas tem uma demanda maior que os demais biomas. Então, a gente fica muito contente em poder estar trabalhando junto com a Brasil Foundation, poder estar levando o projeto a campo, né? E poder estar trocando informações, tá? Comentando sobre o formato de trabalho. Nós nos colocamos total disposição, mais uma vez, da Brasil Foundation e de todos os ouvintes, né? Em nome do Michael, que teve problema com a internet aí, agradecer também todo o apoio, todo o contato, o convite. Ele mandou um abraço a todos, pediu para, em nome dele, deixar o abraço dele e que a gente fica à disposição para o que for necessário, né? E que a gente continue trabalhando aí em diferentes biomas, mas com o mesmo intuito aí de valorizar quem faz as suas atividades bem feitas em condições de conservar o meio ambiente e buscar, assim, soluções e inovações para que a gente diminua aí essas diferenças que a gente tem e toda a questão de impacto negativo no meio ambiente, na biodiversidade e, consequentemente, impactam nas mudanças do clima. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Graziela. Queria aqui também agradecer imensamente a participação do Michael, que iniciou o programa aqui com a gente, mas infelizmente teve problemas na internet, não pôde continuar. Michael, muito obrigado. Sei que você está ouvindo agora o episódio também. Sua presença aqui foi muito
muito útil para a gente também, para compreender o cenário do Pampa. Então, a todos vocês que nos ouviram, nós vamos deixar na descrição do podcast os links do site e os perfis das instituições nas redes sociais, para vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho da SAVE e do Instituto do Homem Pantaneiro. Então, obrigado, pessoal. Foi mais um episódio. Um abraço, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.